Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Infra Podcast. Estamos aqui hoje, episódio redondo, número redondo hoje, episódio número 60. Chegamos a 60 edições do nosso podcast aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanham aqui, ou ao vivo, ou depois aí pela gravação aí, nos acompanham aqui no YouTube, também nos acompanham aí pelos streamers, aí pelo Spotify. E é muito bom a gente estar aqui contribuindo aqui, trazendo aqui vários convidados, como a gente sempre traz convidados de peso que tem uma relevância no mercado, que tem uma história, que tenha um conhecimento, algo bom para deixar aí para contribuir para nós, para o seu desenvolvimento. Então quero agradecer a todos e convidar vocês aqui já para se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir o episódio, se inscrever, e aí assim, né, é muito importante também você ativar a notificação, ativar o sininho ali, porque daí quando posta, tem alguma coisa ao vivo, você recebe aí a notificação. Deixem já a sua cidade aqui, da onde vocês são, da onde vocês estão acompanhando o podcast, que eu vou falar. Além disso, né, como é praxe, deixem também as suas perguntas aí. Estamos aqui ao vivo, então, de Curitiba, e hoje nós vamos falar de algo, não vou dizer que é novidade, mas já ancorou, já deixou já cravou e não tem mais volta da gente fugir disso. Vamos falar sobre IA, inteligência artificial, na construção civil, falar sobre automação, falar sobre como é que isso será nos próximos anos, e contar um pouco aí dessa história toda aí para vocês. Mas desde já eu quero apresentar a vocês e agradecer desde já Rodrigo Pascoal. Rodrigo, quero te agradecer bastante em nome do Instituto de Pós-Especialização. Você que veio aqui participar com a gente e tem uma história profissional muito bonita aí, que eu te acompanho também nas redes sociais aí, no teu trabalho que tu teve lá no IEP também, e tenho certeza que é mais um convidado de peso que passa por aqui, e quero te agradecer, e desde já eu quero te deixar à vontade para te se apresentar um pouco, contar um pouco da tua história, antes da gente falar do tema aqui, pro assunto aqui. Fica à vontade. Tá, Giovanni, obrigado pelo convite, eu agradeço ao IPOS também. É um prazer, tá? Eu sigo você nas redes, eu sei que você é um cara muito ativo, uma celebridade das redes aí, na verdade. E é um prazer enorme estar aqui, realmente é uma satisfação. Bom, Giovanni, sabe que, cara, eu não tenho como contar a minha história sem falar um pouco do meu pai, que é minha grande referência. Ele veio de Santa Catarina, assim como você, que é de Criciúma. Meu pai veio de Santa Catarina, numa região ali perto de Videira, numa cidadezinha chamada Iomerê. Ele veio para Curitiba e começou a trabalhar logo desde sempre, assim, ele gostava muito da área de engenharia, entrou dentro de um escritório de cálculo e de projetos que já existia, de um cara chamado Armando Matti. E ele trabalhou alguns anos, começou a gostar, e esse senhor foi deixando o negócio e não tinha herdeiros, e meu pai acabou adquirindo a empresa. Em 1980, ele mudou o nome para Protec. Então a Protec Engenharia, que é a nossa empresa familiar, ela existe desde 1980 com esse nome, e a gente atuou e atua, principalmente na área industrial, de infraestrutura, em grandes obras, tá? A Protec tem cerca de 11 mil projetos realizados em 20 e poucos estados do Brasil e em 8 países, tá? Então, um grande prazer, uma grande satisfação que eu gosto muito de contar é essa nossa experiência em outros países, né? Indubitavelmente, na área de engenharia, o Brasil tem hoje boas cabeças que conseguem realizar projetos a nível internacional, e a gente conseguiu aí hoje ter um belo portfólio, tanto Estados Unidos, Canadá, África, vários países da América do Sul. Bom, além disso, né, eu tenho um pouco esse perfil empreendedor, eu gosto de negócios, enfim. Eu invisto no ramo imobiliário, tá? Tenho algumas coisas no ramo imobiliário. Tenho uma empresa na área de garantia de crédito, que é na área condominial, que se chama Cobertura Certa. E estou lançando um projeto digital, tá? Esse projeto digital chama E² Engenharia e Empreendedorismo. A gente tem por objetivo ali, a gente divulga vídeos técnicos, tem lá depois, hoje um canal no YouTube, tem no TikTok o perfil também. Divulgar dicas de carreira, divulgar orientações a respeito do empreendedorismo, usando toda essa minha expertise, essa minha experiência aí de lançar essas várias empresas, né? E
também os vídeos técnicos na área de engenharia. Quer dizer, unir esse conhecimento técnico, passar para a sociedade o valor do conhecimento técnico e da engenharia para a sociedade, e também a importância dessa área de empreendedorismo, de gerar empregos, de gerar negócios, de movimentar a economia, né? Então essa é a... Bom, eu comecei, cara, daí, desculpe tomar um pouco do tempo, continuando só um pouquinho na área... Não, mas se apresenta, vai com calma aí, tranquilo, vai de boa aí. Na área acadêmica, né, eu então segui a carreira desde muito cedo, assim, com 17 anos. Você se formou onde, Rodrigo? Na Federal do Paraná. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, Mas tu já teve uma inspiração de casa, teu pai, então, né? Meu pai. Cara, sábado, domingo... Tu tem irmão? Eu tenho um irmão também, que também é engenheiro civil, também na Universidade Federal. Já respondeu. Ia perguntar agora. O meu irmão fez um mestrado na USP, na área de estruturas. Legal. Ele é um cara com um perfil bastante técnico, tá? Como é que é o nome dele? É Thiago Pascoal. Thiago Pascoal. E eu e ele começamos muito cedo. Meu pai falava assim, no domingo você estava almoçando, sabe aqueles caras que são obcecados pela profissão? Você estava almoçando no domingo, meu pai estava falando disso. Fazia um churrasco com os amigos, estava falando da engenharia, né? Então a gente viveu isso, respirava a engenharia assim dentro de casa. E foi nossa grande paixão, a gente acabou seguindo a profissão. Eu trabalhei um pouco na Petrobras no início de carreira, na área, como trainee. No primeiro ano de engenharia eu já estava na Petrobras. Depois fui para a ExxonMobil, tive uma experiência na área de supervisão de obras, na área de assim mais de campo, né? E depois voltei para a Protec, e daí depois fundei todas essas empresas aí que eu comentei anteriormente. Na área acadêmica eu fiz 3 pós-graduações, um mestrado na área de geotecnia, um mestrado na área de gerenciamento de projetos e uma pós-graduação na área de patologia das construções, a UTFPR. Então, muitos dizem assim, né, existe muito, né, essa tendência de mercado, a pessoa se especializar e ir muito a fundo num tema. Eu fui a fundo em vários dos temas. Devido à característica do nosso escritório de abordar diversos assuntos, era importante eu conhecer bem vários. Acabava tangenciando, né? Estrutura, pega a fundação, geotecnia, estruturas em madeira, estruturas metálicas, né? Então, hoje, eu posso considerar que eu tenho um conhecimento e já tive boas experiências de projeto em todas essas áreas. E mais recentemente também, com o surgimento da inteligência artificial, da parte de automação, a gente passou a utilizar em algumas das nossas obras, ver clientes nossos utilizando, né, essa tecnologia. E eu estou abordando muito isso nos meus canais, tá? Estou fazendo testes com essas inteligências artificiais disponíveis, quer dizer, é um tema de grande interesse meu, sabe? Bacana. Bom, e aí vamos entrar no tema aqui do nosso episódio do IA. Rodrigo, que falasse um pouco assim sobre esse contexto hoje da inteligência artificial, como é que ela está hoje, né? Perfeito. Como é que ela está hoje entrando aí nesse ramo? Você falou, estamos começando a usar lá na empresa. Como é que tu vê isso hoje? Tá. Eu vejo, cara, o seguinte, o primeiro ponto que eu entendo é o seguinte, tem muita gente usando isso indiscriminadamente, na minha opinião. Principalmente jovens, né? Existe muito, eu falo muito com jovens, eu dou aula também, né? Já te comentei. E alguns jovens entendem esses sistemas disponíveis como um oráculo, em que você coloca qualquer coisa, coloca um prompt bem feito e ele te dá uma resposta para qualquer tipo de situação. Pois bem, é muito importante entender o que existe por trás disso, como que se chegou num chat GPT, por exemplo, né? Então, inicialmente, quando você fala lá nas origens dessas inteligências artificiais, elas nada mais eram, especialmente essas que estão voltadas para questões de linguagem, como o ChatGPT, eles nada mais eram do que espécies... Você sabe quando você usa um aplicativo de mensagem? Você digita o comecinho da palavra e ele te dá a sugestão do restante? Então, nada mais os algoritmos eram elaborados de tal forma a te sequenciar palavras e letras que, baseado no teu início da tua digitação, te davam uma sequência lógica. Ocorre que, quando você tinha textos muito longos, devido à programação e ao algoritmo dessas inteligências artificiais, você perdia o sentido. Então ele começava a te dar respostas, eles chamam até de alucinações, quer dizer, começava a perder o sentido ao longo do contexto. E daí evoluiu para novas programações, novos algoritmos, evoluíram para associar, cada palavra associar um vetor, uma matriz com números, e elaborar múltiplas correlações numéricas para tentar te fornecer uma linguagem próxima do ser humano, baseada num prompt. Então, essas inteligências artificiais, o primeiro ponto que eu digo, primeiro é entender
que nada mais é do que um conjunto de informações brutal, um banco de dados brutal, que, baseado em operações matemáticas, tenta te dar, e redes neurais, etc., a gente pode entrar, tenta te dar uma resposta que se aproxime ao que um ser humano, um cérebro humano. O que busca, né? Porém, aí entra toda uma discussão filosófica por trás, né, cara? Esse tipo de inteligência artificial não tem consciência. Ele não tem o feeling, ele não tem paciência, ele não tem experiência. Ele tem, baseado em múltiplas relações matemáticas que tentam reprisar a linguagem humana. Existe um monte de informação, ele vai buscar aquilo e vai tentar construir uma ideia naquilo que tu está dando de dado de entrada para ele. E quanto mais dados tem, quanto mais evolui, quanto maior a capacidade de processamento, naturalmente que essa linguagem tende a se aproximar de uma resposta surpreendente. Então começa a surpreender. Na parte técnica em si, eu tenho feito alguns testes, tá? E alguns resultados são preocupantes. Tá? Então, alguns resultados são preocupantes. Existe lá no nosso canal, no EUQuadrado, tem alguns testezinhos, por exemplo, que dá para checar lá. Mas eu entendo que, ao longo prazo, vai ter que ter um trabalho em cima, principalmente, do banco de dados disponível, da onde que estão tirando essas informações, haver algum tipo de processo de validação, não só do banco de dados que está sendo utilizado para dar aquela resposta, como a resposta que ele está dando. Será que está válida aquilo? Olha o que eu pensei agora, veio na cabeça. Como tu falou assim, vai ter que ter um trabalho. Hoje já tem uma discussão aí política, em regulamentação de rede social, enfim. Bobear no futuro vai ter que ter não digo uma regulamentação, vai ter que ter alguma coisa para uma orientação de como... Sabe o que me preocupa, Giovanni? O cara entra, um jovem, tá? Você lá dá aula para muitos jovens no teu curso da IPOS. E esse jovem pega, ele entende isso como um oráculo, né? E ele vai no ChatGPT e pergunta uma coisa muito importante para resolver um problema técnico e o ChatGPT oferece uma resposta. O que me preocupa muito é não haver aquele cuidado assim, peraí, isto, pelo menos uma mensagem, alguma coisa, isto demanda um conhecimento técnico e uma responsabilidade. Preste atenção, tome cuidado, avalie, pegue um responsável. Quer dizer, eu acho que a médio prazo vai ter que ter uma regulamentação, inclusive para isso. Veja, se der um problema, né, de quem que vai ser a responsabilidade? De quem pegou aquilo lá ou de quem forneceu a resposta? Né? Então, eu tenho refletido muito sobre esse aspecto, me preocupa. Já obtive a resposta, por exemplo, se você chegar no ChatGPT hoje e digitar qual que é a armadura de uma viga de 20 por 50 com 1 tonelada por metro, ele vai te dar uma resposta. Tá lá. Baseado no histórico que existe. E eu já testei várias totalmente erradas. Porque ele está pegando um banco de dados disponível na internet que a gente sabe. Por exemplo, você vai fazer um trabalho altamente especializado na tua área de rodovias, altamente técnico. Você obtém as respostas baseadas no Google. Você vai lá no Google, digita e começa a obter qualquer resultado. Não, você vai ver qual que é a fonte que você está tendo. Se tem referência, se o cara que está escrevendo aquilo tem uma expertise, se aquilo tem hoje uma consolidação e uma validação. E essas redes, às vezes baseadas em grandes bancos de dados aleatórios ou disponíveis dentro da rede, podem dar uma resposta bastante equivocada. Pois é. E, Rodrigo, devido a toda essa, entre aspas, facilidade, e a gente às vezes acha, né, as pessoas que usam em alguns perfis, não dá para dizer que são todos, que ele faz tudo, né? O IA faz tudo. Mas a preocupação, você já falou, sobre a questão de substituir o humano. Você acha que em algumas rotinas, demanda, sim, é possível substituir em algo mais mecânico, ou não? Ou somente na parte técnica, aquela parte onde você falou o feeling, a parte mais detalhada, que tem que ter a reflexão. Como é que você vê isso desde do grande, assim, onde tem que estar a parte pensante, como uma parte operacional? Perfeito. Tua pergunta é ótima, cara. O que eu te digo, cara? Você sabe que... Economiza estagiário e às vezes a gente entra até na parte um pouco filosófica da coisa, porque veja só, cara, quando surgiu a rádio, muita gente dizia... Ou quando surgiu a televisão, muita gente dizia, pô, acabou o rádio. Quando surgiu o streaming, acabou a televisão. Sim. Quando surgiu a internet, acabou tudo. Quando surgiu a inteligência artificial, vai acabar todas as profissões. Então, isso, para mim, é uma inverdade. Eu acredito que a inteligência artificial, muito bem utilizada, ela vem para otimizar processos. Os que tu citou não acabou, né? A pessoa achou, mas tiveram que mudar o jeito de trabalhar. Mudavam o jeito, adaptavam. E aquilo que era bom ficou melhor.
O cara que for um bom engenheiro, ele vai usar adequadamente essas ferramentas para automatizar processos, para reduzir o tempo, para aumentar a produtividade, mas eu realmente não acredito que vá, obviamente, não vai acabar com todas as profissões. E, aliás, veja, alguns dizem assim, não, mas você entra lá com um prompt muito bem feito e ele pode ir aprendendo e tal. Mas para você dar um prompt bem feito, não te demanda um conhecimento prévio do assunto que você está tratando? Você vai aceitar qualquer... A que ponto vai ser? Você vai aceitar qualquer resposta que demande uma responsabilidade que pode incorrer na questão civil, criminal? Quer dizer, trabalhos que exigem responsabilidade técnica, eu acredito que vão ser assim os últimos dentro desse processo que vão ser substituídos. E lembro, você sabe, cara, que tem um cara que tem até um filme dele, acho que é A Arte da Imitação. O nome dele se chama Alan Turing. E esse filme é fantástico, para quem gosta aí de cinema e tal. O filme é a história do Alan Turing, acho que é A Arte da Imitação, se não estou errando. E ele foi um dos precursores da computação. E esse cara, ele refletia muito também nos artigos científicos dele a respeito disso. Pô, será que essas máquinas, esses computadores vão substituir a mente humana? E ele sugeriu um teste. O teste era o seguinte, vamos pôr um juiz fechado numa sala, como essa que nós estamos aqui, e do outro lado, sem ele ver, nós vamos pôr uma máquina e um ser humano. Tá? E aí o juiz ia fazendo perguntas, sem saber quem era a máquina e o ser humano, fazia pergunta, obtinha a resposta obtinha a resposta da máquina e do ser humano. E ele tentava adivinhar, depois de várias repetições, quem era a máquina e quem era o ser humano. Ele trocava o ser humano, quem era a máquina e o ser humano. Segundo o Alan Turing, a partir do momento em que você não conseguisse mais distinguir, você não acertasse mais, o juiz aqui não acertasse mais do que 50% das vezes quem era a máquina e quem era o ser humano, aquela máquina tinha adquirido uma capacidade brutal semelhante do ser humano de comunicação. Então era como jogar uma moeda. Você joga uma moeda para cima, deu cara ou coroa, é o homem ou é a máquina? Então o Alan Turing estabeleceu esse teste e eu li, cara, recentemente alguns testes sendo feitos em universidades americanas e o índice do ChatGPT para questão de comunicação de linguagem, ele está chegando perto dos 50%. Ou seja, você coloca lá 500 pessoas que vão dentro desse outro lado da sala, junto com a máquina respondendo, e o juiz já não consegue mais identificar em mais de 50% corretamente quem que é a máquina, quem é o ser humano. Então é interessante esse teste. Serve aí como uma referência de quando que a máquina vai atingir, pelo menos na questão de linguagem, próximo ao raciocínio do ser humano, né? Exatamente, eu estava aqui até você falando e eu estava até buscando aqui alguns exemplos que nós estamos aqui falando da questão do IA substituir o humano, né? E hoje existem algumas reflexões até, enfim, estamos aqui, a gente acaba falando de outros assuntos também, que não só engenharia, mas a própria Igreja Católica, posse do Papa e agora, né, Papa Leão, uma das coisas que trouxe é a preocupação da Igreja Católica com a questão do uso do IA, substituir a questão do humano, né? Então, assim, e também trazendo outras reflexões aqui para a gente pensar, como a gente está falando, tem que ter responsabilidade no usar, tem que checar a informação, né? Existe uma pessoa ali por trás ali. E esses tempos eu estava até vendo uma notícia, não da área da engenharia, mas da área do direito, do uso da IA dentro de processo e aí citando jurisprudência que não existe e pior, em nome de juiz que não existe, né? Então, assim, tomar muito cuidado. Eu, às vezes, também uso, e uso, não é às vezes, eu uso bastante, mas uso com responsabilidade, até para não passar vergonha. Claro. Quando fazer um texto e eu quero tal assunto, eu peço para ele citar a fonte, coloco o link, que daí eu quero apertar naquele link, ver a rastreabilidade para ver se aquilo é verdadeiro ou não. Porque só o texto cru, às vezes, dá medo, né? Uhum. Então, eu acho que tem que ter essa análise crítica por trás da pessoa, né? Cara, perfeito. E é isso. Como essas redes estão adquirindo cada vez um banco de dados maior e tem uma rede chinesa agora que eu testei, que eles falam Menas, né? Aqui no Brasil tem gente falando que é Manus e gente falando que é Manus. Manus, tá? E o que faz? É impressionante. Eu testei ela para alguns problemas e ele foi superior à resposta ao ChatGPT, inclusive. E ela funciona como se fosse com agentes autônomos. Então, ele vai realizando tarefas baseado num prompt inicial de forma autônoma até chegar num resultado ideal dentro daquilo que você escreveu, segundo a interpretação da própria linguagem.
E é interessante, cara. Você põe, por exemplo, assim, esses dias eu testei, né? Qual que é a força máxima do vento num outdoor, em tal situação, tal. E ele vem assim dizendo, quem quer testar aí é Manus, M-A-N-U-S, tá? E ele dá a resposta, Giovanni, você vai vendo assim, eu abri a norma NBR 6123, eu estou procurando o capítulo devido ao tal. Tive um problema ao abrir o PDF. Agora acessei e transformei num TXT. Fui no capítulo tal. Então ele vai te dando o passo a passo do raciocínio embutido ou da rede e te dá uma resposta. Ele tem dado algumas respostas mais precisas que o ChatGPT para alguns testes na área técnica. E pegar esse gancho, né? O IA não é só o chat. Não é só o chat, tem várias redes. Empresas. Tem a questão gráfica também, né? A gente está falando daquelas que são Large Language Models, né? Que eles chamam, que são as grandes redes, essas grandes inteligências artificiais baseadas em linguagem, né? Então, que é o caso do ChatGPT, baseado em texto, principalmente. Ainda que hoje tenha toda a derivação para gráfico e tudo mais. Mas a base dela é Large Language Model, que é a questão né, de texto. E matéria específica para outras coisas? Tem gráfico? Tem gráfico, tem vídeo que ele gera automaticamente, baseado num prompt inicial, e gera lá um vídeo, né, uma animação. Então, voltando, mesmo na área de engenharia, a gente já consegue de uma forma bem prática usar, por exemplo, a diário de obra. Né, se automatizar o processo de geração do diário de obra, bate o áudio num programa desses aqui e ele te elabora, com base no teu áudio, elabora o diário de obras que antes você tinha que digitar manualmente. Ele já faz. E ele pode dali também processar, ter uma boa capacidade de processo de textos para dali gerar novos relatórios, extrair dados, extrair estatísticas. Então, nesse tipo de utilização, eu entendo que hoje já é mais do que corrente. Quem não está usando aí precisa correr para usar. E o Rodrigo, a gente tem aí a questão do BIM relacionada à parte de projetos e queria ver a tua opinião referente assim, como é que está hoje a inteligência artificial, ela está linkando com a questão de projeto, com o BIM, é possível fazer isso? Cara, eu falei esses tempos, eu tive o prazer de conversar por mais de 1 hora com um cara israelense que se chama Rafael Sachs. O Rafael Sachs foi o escritor do BIM Handbook. Ele é considerado um dos papas do BIM, né? E ele comentava muito sobre a questão dos gêmeos digitais. Quer dizer, você cria um modelo da tua obra tridimensional em BIM e você tem a tua realidade física em campo e existe hoje já em utilização através de IoT, quer dizer, você instala sensores na tua obra. Esses sensores medem determinados parâmetros que são importantes e retroalimentam para acompanhamento da tua obra o teu sistema BIM. E fazem um comparativo do previsto digitalmente versus o avanço físico. Então você imagina, você está lá com um BIM, dentro desse BIM você não está utilizando só o BIM para fazer um modelo tridimensional, que é a utilização mais básica. Você está colocando lá cronograma, com todos os dados, usando no 5D, 6D, enfim. Você está usando o BIM na sua forma mais completa. E com sensores, com IoT, acompanhando a obra e retroalimentando isso para efeito de acompanhamento e te dando o reporte de onde que se o caminho crítico está sendo seguido, se existe alguma frente de ataque, se existe alguma parte da obra. Então, o futuro da parte de projeto que está associada com a obra é haver uma integração entre os processos para acompanhamento, inclusive também depois para manutenção. Né? Hoje, sensores, cara, né, na área de infraestrutura que você trabalha muito, por exemplo, você pega a norma de fundações. A norma de fundações já exige monitoramento de recalques em estruturas de determinadas condições. Silos, estruturas acima de X metros, grandes edifícios. Já existe na norma a exigência de monitorar questões de deformação, etc. Então, esse monitoramento versus o acompanhamento do desempenho de uma estrutura a longo prazo são aí o que existe de mais moderno nessa área, tá? Então a IA generativa e algoritmos está muito forte já dentro da parte de projeto aí, tanto projetos BIM, né, que usa a metodologia BIM, como projeto arquitetônico, estrutural, então veio para ficar. Eu vi um cara esses dias, ele é um arquiteto, né? Não é bem a nossa área, mas enfim, ele desenhou num papel assim um rabisco de uma planta, de uma sala, jogou no ChatGPT, me gere uma planta disso, me gere isso em uma renderização disso, otimize os espaços, avalie os espaços, quer dizer, principalmente
em questões mais parametrizadas, hoje essas inteligências artificiais oferecem alguma condição. E no projeto estrutural também, tá? Você também consegue, dado um lançamento inicial, você obter algumas respostas e inputs da inteligência artificial. Mas aí volta ao assunto. Como é que você, sem conhecer profundamente, sem estudar, quem está estudando aí no IPOS, por exemplo, né? Por que é importante você estudar e conhecer profundamente o tema? Porque se você jogar lá uma informação qualquer e aceitar a resposta, você vai incorrer em erros. Você tem que conhecer. O cara que está imputando um prompt, não, é só pôr o prompt adequado. Mas como que você vai saber o que é um prompt adequado se você não conhece tecnicamente o tema que você está abordando? Seria como fazer um bolo, para o bolo ficar top lá, tem que saber qual é a dosagem, os ingredientes. Exatamente. Você vai colocar, os dados de entrada são fundamental, esse refino, né? Refinamento. Esse refinamento para saber a saída que vai dar. E mais grave, né? Porque às vezes dá uma saída torta lá, mas a resposta não é perfeita, não é... Mas será que eu entrei certo? Exatamente. Fui claro? Exatamente. E será que ele pegou os dados certos? Porque, veja, também tem o seguinte. Vamos usar um exemplo aqui. Tá? A norma brasileira de vento, que é aplicada em vários tipos de estrutura, de concreto, metálico, então vale aqui para várias das pessoas que estão assistindo. A norma de vento tem, por exemplo, um subitem lá, que é como considerar o vento em muros isolados, certo? Aí você entra dentro do ChatGPT para uma condição específica e não é a palavra que você está usando não é exatamente muros isolados. Você está calculando, por exemplo, a estrutura de suporte de um outdoor. E aí, ali dentro, ele entra e pode entrar num capítulo errado, às vezes. Porque você não está dando exatamente a palavra que está. E ele não teve uma capacidade de processamento que entrou ali. E daí ele te deu um resultado com um coeficiente de arrasto, um coeficiente de força errôneo, e você não tem conhecimento, você pode errar completamente a estrutura, cara. Então, eu não vejo como essas linguagens, etc., substituírem um profissional que conhece do tema que ele está tratando, principalmente em serviços de responsabilidade. E outra, você usou a analogia de bolo. Deixa eu pegar um gancho. Pô, você pode pôr numa máquina hoje, você põe naquelas máquinas que dosam exatamente e sai lá um bolo. Mas e a inventividade do ser humano? Aquele cara que é o cozinheiro de mão cheia, que vai alterar um ingrediente e que ele conhece profundamente, ele não vai conseguir gerar a partir dali, com tudo isso que envolve a atividade do ser humano, algo melhor do que a máquina? Será que dali ele não vai derivar novas coisas? Então sempre vai haver espaço para isso, para a mente do ser humano, que é insubstituível por enquanto, que envolve criatividade, que envolve refinamento, e o cara que conhece vai poder sempre encontrar um caminho profissional, no meu entendimento, de destaque. Tem que usar isso como ferramenta, mas não entender que aquilo é uma resposta 100%. A gente vê que a engenharia, né, ela vem se transformando, a engenharia civil, né? Hoje, se botar aí no chat como é que será o engenheiro civil daqui 20 anos, né? Daqui 20 anos eu vou ser um idoso já. E aí, como é que vai ser o engenheiro civil? O profissional que vai estar na ativa daqui 20 anos, né? Coloquei esses tempos atrás e falava muito da questão de ser um profissional que integra essas automações. A engenharia civil vai precisar passar por uma reformulação e vai ser algo mais automatizado em relação do que é hoje. Então, o engenheiro vai precisar ser um profissional que não é só... na minha época, quando eu estudei na faculdade, aquilo era um prêmio. O cara tem um HP daquela, parece uma barra de chocolate comprida, né? Então, assim, a conta era a raiz. Eu acho que isso não pode se perder, com certeza. Mas ele vai ser obrigado a conhecer novas tecnologias. Como já lá atrás, antes do BIM, falava na questão dos dashboard, né? O Excel evoluía, agora é dashboard. Aí do dashboard já veio o Power BI, né? Power BI. Daqui a pouco, na minha época na faculdade, quando eu era estudante, não se falava em BIM. Mas o professor falava, você tem que fazer estrutural, tem que fazer elétrico, hidráulico, preventivo. Depois você tem que pegar as plantas e colocar uma em cima da outra para ver se está dando interferência. Vocês têm que compatibilizar o projeto. Já se falava, que é o que hoje... Aí veio o BIM, né? E agora estão falando de IA. Você acha, Rodrigo, tua opinião, que a engenharia civil, para ela se modernizar o curso, né? Enfim, aí tem várias discussões, né? Assim, a nível da grade da engenharia civil. Mas você acha que daqui a pouco precisa ter na grade curricular uma disciplina ou de IA ou de tecnologia, mas alguma coisa que aborda um semestre para o cara de tecnologia, que hoje não tem nas faculdades isso aí. O cara vai ter que nadar aí, pescar por conta,
mas é algo que já veio para ficar. Como a gente estava falando aqui, até antes aqui, a gente tem o Supremo Tribunal Federal usando o IA, Tribunal de Justiça. Então, a engenharia, acho que vale pensar isso dentro do campo da engenharia, né? Acho que sim. Giovanni, você sabe que aí leva várias reflexões a respeito da educação no Brasil. Nós temos vários problemas. Esses dias saiu uma matéria no Estadão dizendo que em 2015 a gente tinha X pessoas estudando engenharia civil. Hoje é metade. Então, no Brasil, a gente está formando cada vez menos engenheiros. E, infelizmente, na qualidade, quando você pega aí, eu peguei esses dias alguns índices aí de educação, a gente tem ido mal em média, né? Isso não significa que não tenha boas escolas, mas em média a gente está formando pouco e formando mal. Então, hoje se você conversar com qualquer empresário da construção civil, um dos principais problemas é a mão de obra. Tanto a quantidade quanto a qualidade. Então, o profissional que se destacar, esse profissional que vai ter o conhecimento técnico, sem deixar de ter o conhecimento técnico, mas um bom avanço nas soft skills, gerenciamento de pessoas, o cara que é criativo, que une tecnologias, que tem ideias, que é criativo. Então, isso vão ser demandas cada vez mais para o profissional do futuro. Então, quem está estudando, além das características técnicas, aqueles que ficarem na área técnica, naturalmente, esse conhecimento mais amplo das coisas para unir, para dali gerar um melhor resultado, vai ser fundamental, né? Mas atividades repetitivas, atividades que têm poucas variáveis, isso aí realmente daí vai acabar sendo substituído de uma maneira, pelo menos com uma produtividade muito maior, demandando menos pessoas no mercado que atuem dentro daquilo. Cara, o futuro da construção civil, tá? Falando sobre o futuro da construção civil. Inteligência artificial, automação, inovação e industrialização de processos. A construção civil aqui no Brasil, especialmente, ela é tradicionalmente mais conservadora, mais tradicional. Ainda hoje, a gente está lá empilhando tijolo. Mas teria como automatizar o canteiro? Tem que automatizar alguns processos, né? Cara, tem como automatizar, né, vários dos processos, né? Você tem como, por exemplo, hoje existe a tecnologia de impressão 3D, que não deixa de ser uma forma de substituição da mão de obra e de automação de parte dos processos. Criação das paredes lá, imprimindo 24 horas por dia com base numa programação dentro de um software, né? Eu falei esses dias com um cara que é um holandês, que ele fundou uma empresa chamada MX3D. Ele é um cara, uma startup holandesa. E saiu na mídia assim, cara, saiu no New York Times, saiu na mídia inteira que ele tinha impresso lá na Holanda a primeira ponte metálica 3D do mundo. Nossa. Primeira ponte metálica. É uma ponte de pedestres, em cima de um daqueles canais de Amsterdã lá, né? Não sei quem que já foi aí para Amsterdã. E ele imprimiu aquilo. E quando eu fui falar com ele, cara, uma coisa que me chamou a atenção. O formato, a geometria da ponte, quem buscar na internet aí, MX3D, o formato, assim, bem irregular, bem, maluco, bem malucão, tal. E aí ele falou assim, não, nós estamos... Porque o processo de impressão foi através de robôs. Então, ele usou ferro e aço em forma de pó, praticamente, é um powder que ele chama lá, né? E aquilo foi fundido e impresso. Então, havia uma dúvida a respeito do desempenho do material. Só que o que me chamou a atenção foi uma coisa que ele me disse. Rodrigo, se imagine no futuro a gente ter robôs que coloquem material só exatamente onde precisa, para qualquer formato, para qualquer geometria e só onde precisa. Se imagine como isso tem um potencial em termos de ganho, em termos de consumo de material, em termos de custo, né? Essa ponte ela está instalada hoje num dos canais lá de Amsterdã, você pode passar em cima dela, e ela está sendo monitorada com sensores e analisada por pesquisadores lá do Imperial College de Londres, que estão avaliando o desempenho desse material a longo prazo, porque, obviamente, não é como você pegar um perfil pronto industrial lá e montar uma ponte, né? E aí fica isso, você vai fazer uma estrutura metálica, né, Giovanni? Você vai fazer uma estrutura metálica, você vai pegar um perfil que está pré-fabricado dentro de determinadas condições, dentro de uma tabela. Ora, se eu puder imprimir aquilo no formato que eu quiser, da maneira que for mais econômica ou esteticamente mais agradável, imagine que fantástico. Então, a construção civil vai passar por robótica, por impressão 3D, isso aí vai ter um mercado específico para isso, indubitavelmente. Bom, e aí, nós falando, né, de IA aplicado à construção civil, auxilia muito também na questão do
planejamento da obra, né, Rodrigo? Ou seja, estamos falando aqui da questão da construção, da questão do projeto, né? Primeiro começa lá com o projeto, depois vai para a construção, mas tem a parte todo o planejamento da obra, de montar gráfico, de ver também uma boa ferramenta também de elaborar e até fazer uma análise crítica daquele que o profissional entregou, né? Exatamente, exatamente. Por eu entendo, Giovanni, sabe que eu com tantos anos trabalhando em projeto, eu entendo que o projeto é a etapa inicial de um planejamento. Então, e hoje as coisas ocorrem muito simultaneamente, né? Então eu sempre faço essa reflexão também, né? Para quem está nos assistindo. É importante dividir isso. Você tem numa grande obra industrial, por exemplo, uma série de processos. Começa a discussão lá pelo industrial a respeito da questão da viabilidade do empreendimento, um estudo de verba, uma verba inicial, um projeto depois básico, etc, etc. Mas o primeiro projeto que vem executivo, por exemplo, é um projeto de processo, projeto de mecânica, equipamentos. Depois vem a civil. E a civil é a primeira. Quando você vai chegar na base do equipamento, é o último projeto, ou a base de uma grande estrutura. É o último projeto e é a primeira etapa da obra. Então, a gente está sempre correndo contra o tempo. Passou um tempo enorme, desde a decisão do investimento até chegar num projeto de fundações, e a primeira etapa da obra é o projeto de fundações. Então, quem for trabalhar aí, né, quem trabalha com construção civil, quem trabalha com projeto de fundações, projeto de estruturas, né, que é uma boa parte, acredito, aqui do teu público, você está sempre no gargalo. Mesmo quem vai fazer o projeto de uma rodovia. Né? Quando você chegou lá na etapa de fazer o projeto, do projeto executivo, já está o pessoal, às vezes, já no campo. Então, essa dinâmica e essa participação em conjunto, projeto, planejamento, execução, hoje essa integração é cada vez mais importante. E daí vem a inteligência artificial. Para integrar isso, retroalimentar, tomar decisões, ajudar a tomar decisões. Que tipo de solução que você vai adotar? Será que isso atende ao prazo final de obra? Será que atende ao planejamento do cliente? E tudo isso está muito integrado. Bom, tem uma pergunta aqui no chat aqui do Paulo Roberto de Salvador. Está acompanhando, boa noite aqui. Ele pergunta sobre o IA, se já é possível ele identificar interferências em projeto. Interferência em projeto hoje é facilmente identificável por todos esses softwares disponíveis, inclusive no BIM, os clashes, né? Isso aí é muito... essa compatibilização de projetos está muito bem fundamentada hoje, integrada nos BIM, nos modelos BIM. E hoje eu te digo, né, pelo menos na nossa experiência, né, nos grandes projetos, não existe nenhum projeto hoje que não saia sem uma modelagem e sem essa análise de compatibilização feita tridimensionalmente, tá? Aqui tem mais uma pergunta aqui da Juliana Silva, perguntando se o IA ele pode ser usado para contribuir na questão da eficiência energética em edifícios com melhores desempenhos. Puxa, aí você fugiu um pouquinho, eficiência energética. Você fugiu um pouquinho, Juliana, aqui. Eu vou ter que dar uma refletida na minha área de conhecimento, eficiência energética, tá? Mas agora o que eu te digo é o seguinte: indubitavelmente o futuro ele é digital e sustentável. Sim. Então você falou sustentabilidade, falou digital, certamente existem. É o futuro, tem que estar atento a isso e tem que estar olhando quais são as possibilidades de uso. E abraço aí pro pessoal de Salvador aí, que é terra boa. Uma coisa que eu estava pensando também, até a própria fazer experiências para a gente checar e calibrar modelo, por exemplo. Esses tempos precisava lá ver uma questão lá de... Faz tempo que eu não estudo mais dosagem de concreto, que não é minha área, né? E aí eu pesquisei lá, tinha que ajudar lá um aluno lá. Professor, você lembra como é que faz o traço? Cara, faz tempo que eu não vejo, mas vamos botar aqui. E ele, rapaz, ele rodou lá, você faz um traço para concreto de FCK, enfim, detalhou tudo aquilo, calculou e deu o traço. Mas, bom, teria que agora rodar para ver se bate, né? Exatamente. Né? Então, assim, e calcular no braço, eu acho que, assim, muita coisa a gente precisa aferir. Exato. Conferir, e acho que o que tu colocou ali no momento anterior, que o bom profissional é aquele que realmente ele vai aliar o conhecimento dele com aquilo que realmente a automação, estou falando de IA, mas tem vários processos que traz para otimizar o tempo dele,
para que realmente a cabeça dele venha para propor solução. Engenharia, engenhar, criar, né? Exatamente. E tempo é dinheiro, né? Essa parte de produtividade, né? Eu estava comentando com o Giovanni aqui anteriormente. Eu li um estudo, tá, dizendo que o brasileiro tinha uma produtividade média em torno de metade da do americano na década de 80 e hoje ela tem um quarto da do americano. Então nós precisamos, dentro do nosso país, evoluir nessa parte de automação de processos, de melhoria de produtividade, e isso vai passar por um investimento em tecnologia. O problema hoje não é só a parte de investimento em tecnologia em si, é uma parte também cultural, uma resistência cultural à automatização dos processos, né? O cara está acostumado a fazer do jeito X e ele faz X até o final da vida, né? Então, eu não vou falar aqui, porque para não entrar em questão política, senão derrubo o podcast aqui, né? Mas eu vi uma figura importante aí, criticando a IA, não sei o que. Rapaz, mas aí assim, os Estados Unidos está gastando o governo Trump, a China também, países que são fortes, que têm dinheiro, estão investindo para ter as suas próprias IAs, né, desenvolvidas, né? E aí tem gente que realmente, como tu falou, está muito lá atrás ainda, né? Acha que é um caminho sem volta e a gente precisa realmente rápido o Brasil correr atrás, porque nós estamos em Curitiba, tem os grandes centros onde a tecnologia, mas o Brasil é muito grande, né? Nós temos as cidades pequenas, né, que é outra realidade. E precisa realmente disseminar esse conhecimento e até como fosse inclusão, né? Como fosse inclusão, você trazer essas pessoas, levar a engenharia para essa automação que nós hoje já estamos vendo na questão de grandes centros aí, tanto no projeto como na obra, enfim, mas também levar isso para as cidades pequenas. Vou dar um exemplo prático aqui. O BIM. O BIM começou tudo, já assim, na construção civil ele está mais consolidado, na minha opinião, que na infra, né? Mas quando tu vai falar de BIM em infraestrutura em prefeituras pequenas, o pessoal ainda está engatinhando. Eu imagino o IA, né? Pois é. Você sabe que assim, fica essa mensagem que acho que é muito importante, a importância de usar isso para otimização de processo, mas saber o que você está fazendo, sim, saber checar, principalmente quando exige responsabilidade, a checar a resposta, né, é muito importante. E aí quando você estava falando de automação, né, eu estava lembrando de um caso de obra, que o pessoal gosta de ouvir de caso de obra, né? A gente está participando do projeto, tem uma grande empresa que se chama LG, que é uma empresa coreana, que está se instalando na região metropolitana de Curitiba, e pasme, o plano diretor da fábrica é de 700 e poucos mil metros quadrados de área construída. É grande. E a empresa construtora que nos contratou lá para participar de uma parte do projeto, ela tinha uma movimentação, porque esse projeto veio do exterior. Eles têm uma fábrica em algum lugar, acho que nos Estados Unidos, e queriam repetir determinadas coisas que atendiam muito bem aos processos. Não posso entrar em detalhes nisso, infelizmente, mas o fato é o seguinte, tinha 1.100.000 metros cúbicos de movimentação de terra na parte inicial de terraplanagem da obra. 1.100.000. E aí você tem a opção antiga, que é você fazer um projeto de terraplanagem, mandar para a obra, tudo em 2D, e o cara vai lá e pega um monte de máquina e sai escavando e não sei o quê. E hoje existe disponível, nessa obra acredito que tenha sido utilizado, hoje existe a automação das próprias máquinas de escavação, de tal forma que você põe nela o grade final de terraplanagem e uma máquina, dizem, que chega a substituir 5 em termos de produtividade. Por quê? Porque ela pega e faz exatamente, não tem retrabalho, não tem marcações, ela mesmo pega o grade atual, você imputa nela o grade atual. Grande. Produtividade enorme. Então esse tipo de tecnologia tem sido utilizado. Outro processo de tecnologia que a gente tem utilizado muito, drones, né? Os drones para medições, drones para, por exemplo, você vai fazer análise, perícia, por exemplo, em grandes estruturas, scanners 3D. Hoje, você falou da questão do drone, né? E falando aqui da questão das tecnologias aqui, o drone ele faz vistoria na fachada. Exatamente. Em estruturas como viaduto, ponte. Pô, você sabe que esses dias foi um cara lá no meu escritório, ele é da área de uma empresa suíça. Tô fazendo guerra com drone, né, cara? Tá aqui com o drone e vem atacar, cara. A guerra Irã-Israel. O drone, cuidado com o drone, né? Você sabe, Giovanni, às vezes acha que uma pizza é uma bomba vinda. Para quem trabalha com levantamento de estruturas, para quem trabalha com, né, antigamente vinha um cara aqui com a trena, media, tirava foto, fazia inspeção, tirava um monte de foto.
E foi um cara no escritório esses dias com equipamento mais ou menos do tamanho dessa garrafa, pôs assim no centro da sala, um equipamento suíço, aquele negócio ficou girando, daqui a pouco na tela da televisão do meu escritório saiu uma nuvem de pontos da sala inteira, em detalhes. Se tivesse uma trinca, scanner, um equipamento desse tamanho, custa caro, né? Custa mais que um carro, mas um equipamento desse tamanho, quanto que não economiza em produtividade? Imagina isso em larga escala, né? E precisão, né? E precisão. E você tem aquilo, um reporte de todo o ambiente ad eternum, quer dizer, está lá dentro de uma nuvem de pontos. Então, esse tipo de tecnologia, esses equipamentos aí, eles já vêm sendo utilizados e eu tenho visto isso, né? Scanners 3D. Né? Scanners 3D. Hoje existe nas grandes áreas industriais, grandes parques industriais, muitas indústrias que já são antigas, que estão começando a ficar antigas. Existe um grande, hoje, questão de responsabilidade da área a respeito da manutenção. Antigamente só se falava em manutenção de equipamento. Já se começa a falar mais, por grandes empresas, de manutenção preditiva em edificações. Você tem grandes parques fabris antigos, né? Como que você faz para fazer uma manutenção? Pô, você manda lá, a gente faz isso, né? Você manda lá engenheiros e tal, que vão inspecionando edifício a edifício, anotando, tirando foto, fazendo filme. Ora, esses equipamentos hoje agilizam muito o processo. Como que você vai fazer isso numa fábrica inteira? São dias de trabalho. Fazer uma expansão dessa de forma como era feito antigamente. Né? A demanda de pessoas. E eu vejo assim, além da questão da produtividade, é a questão da precisão. A questão da precisão do levantamento. Pô, Rodrigo, e aí, queria ver aí contigo, como é que tu vê o futuro da engenharia para os próximos anos aí? Com tudo isso que a gente vem falando, de drone e tudo, nessa questão hoje do jovem, né? Porque a gente vê hoje que está uma procura menor daquele que vai buscar a sua formação, a sua profissão tão sonhada de entrar na área da engenharia. A gente vê que cada vez mais as faculdades estão diminuindo, a federal vem caindo, a procura da engenharia comparado a antigamente. Como é que você vê que a engenharia, a profissão, e aí nós que estamos na ativa e todos, o CREA, o Conselho, enfim, como é que a gente consegue mudar isso para ficar mais atrativo para o guri que está acabando o 2º grau e a minha profissão é engenharia, não é a medicina, não é o odonto, não é o direito, é engenharia. Essa é a resposta de $1 milhão. Como brilhar no olho deles. Como brilhar no olho deles. E é isso que você falou. A CEBIC esses dias divulgou um estudo. Hoje faltam 75 mil engenheiros no país, segundo o estudo. Hoje faltam 75 mil. Estadão. Nós temos metade do número de estudantes do que tinha em 2015. Quer dizer, para mim, o futuro agora próximo vai haver, já está havendo uma ausência de profissionais qualificados, falta de profissionais qualificados, e o cara que for um bom estudioso, for um apaixonado pela profissão, ele vai se tornar cada vez mais demandado. Eu antevejo, isso é uma opinião muito minha, mas eu antevejo que o bom profissional de engenharia vai ser cada vez mais valorizado. Essa é a minha opinião. E os dados estão aí para demonstrar o porquê que eu penso assim. Menos engenheiro, cada vez menos se formando num país em desenvolvimento que demandaria cada vez mais. Pô, o Brasil tem um engenheiro para cada advogado. Na Alemanha são 6 engenheiros para cada advogado. A nossa proporção, se a gente quer se tornar um país desenvolvido em algum momento, a gente vai ter que investir em engenharia. Engenharia é o que gera desenvolvimento, o que gera infraestrutura, o que gera tudo. Então a gente tem que formar mais e formar melhores pessoas. Não estamos fazendo isso. Futuro próximo vai faltar cada vez mais profissionais, vai ter que industrializar processos, vai ter que automatizar processos, usar inteligência artificial, aumentar a produtividade, mas isso não vai ser suficiente na minha visão. Aqui colocando, até fazer uma reflexão junto contigo e expressando um pouco a minha opinião. Pessoal, às vezes eu escuto as pessoas falar, não, é porque o mercado é ruim para engenharia, paga pouco, tem muito engenheiro ruim. Aí sempre aquelas perguntas, tinha que fazer uma prova de ordem na engenharia, tipo a OAB faz, sou advogado. Mas assim, eu estou fazendo direito, estou no 2º ano de direito, fazendo faculdade de direito. E vejo, assim, a minha opinião, opinião minha, não quer dizer que o cara faz uma prova da ordem, tira o OAB, que ele vai ser um bom advogado. Né? Ele pode estudar pontualmente, depois ele especificamente, igual um concurso público, o cara estuda, passou na prova. Quer dizer que ele vai ser um bom profissional lá dentro, né? Ele conseguiu o objetivo.
Então, assim, não é garantia se a gente tivesse, talvez, uma prova, sei lá, para poder tirar o CREA, que garantia que o cara ia sair um ótimo profissional. Porque vejo que na engenharia não é uma questão de uma prova que vai, mas é a questão de que ele vai entregar a capacidade dele, entregar um bom serviço, um bom projeto e, principalmente, uma análise crítica, né? Porque hoje vejo que o profissional que contribui muito na empresa, e eu estava escutando uma pessoa que ia falar, é aquele que pensa com a cabeça do dono. Perfeito. E é difícil isso, né? É difícil. E envolve questões comportamentais, de educação, de formação, além da questão da engenharia. Eu vejo, né? Os caras que pensam com a cabeça do dono na empresa, eu conheço alguns, chegaram a ser diretores, estão hoje ocupando o cargo de diretor. Tem um estudo da Firjan que eu vi esses empresa, dias, em grandes cara, grupos. das profissões que têm o salário de admissão mais alto, boa parte das profissões são de engenharia. Engenharia de mineração, engenharia de software, engenharia de petróleo. Então, assim, essa história que, né, tem uns humoristas aí falando que engenheiro é Uber, que engenheiro é mal pago. Isso aí, para mim, é uma balela. O bom engenheiro não é mal pago hoje. Na média, o engenheiro está ganhando razoavelmente bem, tem suas colocações no mercado e eu acredito que isso vai ficar cada vez mais, como eu disse, pelos motivos anteriores. O Brasil precisava investir na educação de base, cara. Precisava investir na educação de base, criando essa conscientização da importância. Os países que mais desenvolveram, que saíram do estado de subdesenvolvimento para desenvolvidos, como por exemplo a Coreia do Sul, ela investiu na base para pessoas se formarem nos que eles chamam de STEM, que é Science, Technology, Engineering and Maths, né, matemática. Então, o Brasil vai ter que, em algum momento, virar essa chave, né? Não é possível. Sim, com certeza. E nesse caminho aí da conscientização do profissional, realmente ele pensar com a cabeça do dono e poder... Por quê? O que significa cabeça do dono? Por que eu trouxe esse assunto? Eu estava vendo uma entrevista do presidente da Brooksfield do Brasil, né? E perguntaram para ele, como é que você chegou aonde está? No cargo de diretor-presidente da Brooksfield do Brasil. E ele falou isso. Sempre tentei pensar com a cabeça do dono e tentar entender um pouco de cada processo, daí não ser um especialista. Não tem que o cara entender de tudo a fundo, né? Claro. Mas ter um conhecimento macro, né? Então, acho que isso, porque a nossa área, né, Rodrigo, é muito da cabeça, né? Claro. Pensar com a cabeça e poder entregar um bom resultado. Né? Na medida que se tiver cada vez mais processos repetitivos e com poucas variáveis resolvidos por inteligência artificial, por um computador, você vai demandar cada vez mais profissionais que tenham essa visão macro, que tenham soft skills, que saibam lidar com pessoas, que saibam integrar processos, ter ideias em cima das ferramentas disponíveis. Mas a boa cabeça nunca vai ser dispensável, isso com certeza não. Agora, você sabe que dentro desse canal E ao Quadrado, né, eu estive refletindo muito por como que eu posso incutir isso. Acho que você faz muito. Você faz muito. Isso é um trabalho para a sociedade, o que você faz aí, e pós também. Que é assim, cara, estou divulgando um trabalho, um conteúdo de qualidade e estou com isso implicitamente divulgando a importância da engenharia. Pô, você está tratando diversos temas aqui, você está mostrando para a sociedade, cara, tem isso. Olha a importância disso para automatizar, para construir o país. Se a gente não defender a engenharia, quem vai defender? Quem que vai defender, né? Você tem que divulgar a engenharia. O pessoal fala, o médico tem a postura, mas às vezes a gente não tem a postura profissional, né, cara? E essa tua presença forte no digital é importante para conscientizar cada vez mais pessoas, porque você tem lá X mil seguidores e tem teu público, tem teu canal. Com isso você está atingindo não só esse público, que a grande parte está assistindo aqui, que em geral vai estar mais focado, mas você está atingindo o cara lá que, pô, tô curioso aqui, nossa, engenharia e tal. E isso tem um reflexo a médio prazo. Então, eu torço para que mais pessoas vão e divulguem a importância do trabalho de engenharia, e isso é uma das missões minhas de vida, um dos meus propósitos de vida. Externar para a população em geral a importância do nosso trabalho e como o país poderia ser mais desenvolvido se investisse nisso. Porque vamos pensar no engenheiro quando tiver, infelizmente, uma queda, caindo alguma coisa, pô, faltou um profissional qualificado, que o pessoal acha que prédio não cai por aí, cai. Não só prédio, viaduto também cai, né? Enfim, não só no Brasil. Barragem, tudo. E não é só no Brasil, no mundo tem muita coisa que cai aí fora, né? Que a gente fala, porque é engenharia do Brasil. Não, muita coisa
cai fora. E é muito importante, realmente, eu penso assim, o estudo contínuo. Tá? Independente, a gente aqui no IPOS tem o nosso braço da especialização, da pós, o nosso curso, e eu sou bem responsável, falo assim, independente, eu quero que todo mundo venha fazer pós no IPOS, Brasil inteiro, mas independente disso, que você sempre estude. Perfeito. Trouxemos aqui o Armando Morilha, não sei se tu Claro, da pavimentação. O Armando com aquele conhecimento, sempre eu falo do Armando aqui, o Armando com todo aquele conhecimento dele, aquela bagagem, ele sempre falou, olha, eu tenho que sempre estudar para eu poder ver as coisas novas. E teve outro cara que passou aqui, o Cássio aqui da BPV, e o Cássio falou assim, Júlio, sabia que eu sempre... Ele doutor em pavimentação, e você falou assim, sabe que eu sempre faço curso de pavimento? E muitas vezes as pessoas perguntam, por que tu faz curso, estudo já? Não, porque eu quero ver como é que aquela pessoa aborda aquele tema, que alguma coisa eu tiro de lá. Perfeito. Então, ora, se o médico, voltando para exemplo, a analogia da medicina, o médico, ele participa em congresso, até porque também eu queria que tu falasse um pouco disso aí. Muitas vezes, da importância do cara um pouco sair daquela cadeira, às vezes o cara se acomoda, tá ali, é um bom profissional, top, entrega, tem os clientes, mas às vezes sair, vai para uma feira, vai para um seminário, vai para um simpósio, enfim, conhecer gente, se ligar, né? Ou seja, eu acho que isso a gente tem que fazer até o dia que a gente apagar o olho ou o dia que a gente ficar muito rico e dizer assim, não vou mais trabalhar com engenharia, né? Mas, senão, a gente tem que... Estamos falando aqui, ó, de IA, lá atrás era o BIM, lá está com participação de projetos, dashboard... Não dá para parar. As coisas mudam muito rápido, né, Giovanni? Poxa vida, se a pessoa parou no tempo há 10 anos atrás com o conhecimento que ela tinha, hoje ela está completamente defasada, né? A gente falou aqui, BIM, equipamentos de scanner 3D, tudo isso surgiram nos últimos anos, se popularizaram, e o cara está lá há 10 anos atrás. Eu brinco assim, por exemplo, uma pessoa, sou engenheiro civil, tenho mestrado, e tenho doutorado. Ah, tu é doutor? Eu fiz meu doutorado, eu terminei o doutorado em 2002. Bacana. E de lá para cá não fiz mais nada. Não dá. Dá para trás. Não dá. É fundamental se manter estudando o tempo inteiro. Nem que seja lendo, fazendo um curso de pós-graduação, se informando, assistindo vídeos no YouTube, seguindo um canal no YouTube como o teu, como o meu. Quer dizer, essa é a dica número 1, né? Para um profissional se manter. Eu acho que o digital hoje inclui muito, porque assim, eu vejo, na minha época, quando eu estudava engenharia civil, Rodrigo, eu tinha uma dúvida lá, como eu ia calcular uma viga, algum cálculo daqueles livros de resistência grosso, né? E não tinha outra informação, tinha aqui livro de biblioteca, ver se tu achava alguma coisa parecida, ou ir esqueci o nome, rapaz, era tipo aula de reforço, mas tinha outro nome lá. A aula de reforço no final de semana que tinha um cara que manjava e ele desenvolvia os cálculos. Hoje em dia, tu dá um Google aí, que é o modo que a gente brinca, ou vai no YouTube da vida... E obtém uma informação. Tem muita coisa boa. Tem. Muita coisa boa. Tu vê, então, como é que desenvolve um cálculo, profissionais bons ali, que vem para contribuir no mercado. Como tu falou assim, estamos desenvolvendo aqui um canal aqui de conteúdo, estou tentando aqui jogar conteúdo aqui para a gurizada, para agregar. E é isso que faz crescer o profissional, e a pessoa tem que despertar isso, né? Eu falo assim... Eu conheço algumas pessoas que fazem engenharia civil, assim, tá na faculdade. Assim, rapaz, já tá na metade, falta aquela curiosidade. Exatamente. Tanta informação que tem, cara, na rede social, tanta, informação de engenharia, e eu vejo que às vezes hoje tem... Queria que tu comentasse isso. Tem tanta informação e às vezes a pessoa trava, a pessoa não usa. Você sabe que eu estava refletindo esses dias uma coisa, e dentro da linha do que você estava, numa linha que você estava abordando aqui, mas de uma maneira mais macro. Cara, o que tornou os engenheiros, né, muitos engenheiros, os grandes CEOs, as grandes cabeças das grandes empresas? Né? Esses dias eu estava vendo um estudo de Harvard, dos 100 melhores CEOs do mundo, 34, um terço, tinham formação em engenharia. Aqui no Valor Econômico premiaram os 20 e poucos maiores CEOs, mais da metade tinham formação em engenharia. O que nos torna, como engenheiros, diferenciados no mercado? A capacidade de exercer raciocínio lógico. Isso é exercitado também na universidade. Então me preocupa muito que se abandone na fase de universidade e se abandone por conta dessas novas tecnologias, se abandone essa dificuldade que a gente tinha de fazer as contas na mão. Então, para mim, apesar de que você possa saber que tem hoje como acessar a informação em outros lugares, essa dificuldade que é criada no próprio curso desenvolve tua capacidade de raciocínio para vários outros tipos de problemas. Então, isso, minha visão, nunca deveria ser abandonado.
saber o que você está tratando, ter esses conhecimentos de cálculo, etc., desenvolve uma capacidade de raciocínio que serve para diversas outras áreas. Tá? E esse raciocínio, assim como tu falou, essa parte tradicional da engenharia, ela é muito importante que ela crava na cabeça. Porque eu falo assim, faço tanta coisa no computador, tanta coisa... No final do dia parece, eu não lembro de nada. Exatamente. Não, e se você não conhece os conceitos básicos daquilo que você está tratando, cara, você não conhece como que funciona o concreto. Quer dizer, você vai trabalhar numa obra, mas não conhece nada de como funciona a questão do concreto, você não sabe nada dos materiais, como eles interagem. Quer dizer, essa bagagem mínima, que eu entendo como mínima, ela é extremamente necessária. Não é um robô lá, um negócio que automatiza algum processo que vai substituir esse conhecimento básico para quem quer trabalhar na área. Né? E eu queria que tu comentasse também, Rodrigo, tu tem aí uma bagagem da questão de empresa também, de uma história de empresa da família, enfim. Como é que tu vê hoje a engenharia? Porque muitas vezes o engenheiro pensa assim, eu tenho que ser só um funcionário. Mas a engenharia tem um lado do empreendedorismo, né? Tem. Como é que tu vê hoje isso para o engenheiro se tornar um empreendedor? Claro que um cara recém-formado, nunca trabalhou, é difícil ele virar um empreendedor e arrumar cliente da noite pro dia, porque tem que ter um pouco de tradição no mercado. Mas como é que tu vê esse lado empreendedor do engenheiro? Eu acho que hoje a tecnologia, a modernidade está oferecendo cada vez mais oportunidades de negócios, principalmente na área de construção civil. Né? Você veja o tanto de campos que tem abertos aí com poucas empresas trabalhando. Né? Se você pegar áreas específicas, automação de processos, industrialização de processos, modulação de estruturas, etc., tem poucos players hoje. Então o mercado abre uma ampla gama de oportunidades. Agora, o cara que tem o perfil empreendedor, ele vai enfrentar diversos desafios. Né? O empreendedor no Brasil ele tem o primeiro desafio, que é o principal sócio nosso, a questão de impostos, né? O governo, infelizmente. Isso não dá para fugir. É uma dificuldade gigantesca, a burocracia e as dificuldades que nos são impostas. Então, tem que aprender a cair e levantar novamente, ser persistente. Né? Tem muita gente, grandes empresários que eu consulto, né? Muito maiores, obviamente, com muito mais experiência nessa área do que eu e que ficaram muito maiores, mas muitos deles, sabe, eu observo assim, primeiro, as características que são em comum, como você disse, ter pessoas que são referência, que você olha, assim, são referência nessa área, acho que a gente estava conversando um pouco antes, pessoas que são referências, né, que foram muito bem na área, empreendendo. Primeiro, obcecados, obstinados, apaixonados pela profissão e que tem um negócio que os americanos resumem numa palavrinha de 4 letras chamada grit, que é perseverança. Cara, o cara que quer empreender e que na primeira dificuldade desiste, esquece, nunca vai dar certo. Esquece. Então ele tem que ter um bom projeto, um bom planejamento inicial. Outra coisa, eu vejo muita gente que fica planejando. Então o cara fica com aquele medo, tenta fazer um projeto perfeito. Fica no campo da boa ideia. É o projeto perfeito que nunca sai do papel. Um bom projeto executado é melhor que um projeto perfeito que nunca saiu do papel. Tem que começar. Tem que começar. Daí começando você vai enfrentar dificuldades, perseverança, resistência, paixão, acreditar no teu negócio e daí você vai para frente. É isso aí. Bom, deixa eu fazer o registro aqui. Só registrando aqui que também que passou por aqui, deu boa noite. Aristóteles Filho, boa noite, sou aluno do IPOS, bacana, abraço para ti aí. Estou acompanhando aqui de Porto Rico, Paraná. Porto Rico é interior do Paraná. Bacana, deixa eu ver, fechou aqui então. Rodrigo, voltando para o campo da inteligência artificial aqui, do uso do IA aqui, na parte da engenharia. Eu queria que tu falasse um pouco dele utilizando assim para fins de relatório, ele contribui assim para agilizar os processos. Por exemplo, se eu vou fazer um relatório, vou pegar a parte de construção civil mesmo, eu vou precisar fazer uma vistoria aqui numa edificação. Então, tu foi lá, fez a vistoria, tirou foto, fez as anotações. Tu consegue jogar isso para ele? Sim, legal a tua pergunta. Tu joga isso para ele? A gente usa isso no escritório. Ele E como é que é? Ele constrói um relatório? Ele constrói um relatório. Parte do processo que anteriormente era feito manualmente, de input de fotos num relatório e tal, você já consegue ter uma prévia ou um relatório inicial. Já dá uma mastigada. É muito legal essa questão da inteligência artificial, já está muito evoluída na organização de textos, na produção no relatório, na produção de uma apresentação, na produção de uma memória de cálculo inicial. Quer dizer, a automatização
geração desse processo textual ela já está bem desenvolvida. E agora me vem na cabeça, e daí assim, ó, pô, ele agiliza muita coisa. Antigamente, né, não tínhamos isso, e aí esses processos todos eram mais lentos e morosos. Então hoje dá pra gente dizer que se eu usar o IA, eu consigo captar mais serviço? Pergunto por quê. Se eu não vou demorar tanto tempo, porque às vezes antigamente eu escutava as pessoas falar: eu não consigo pegar mais projeto, mais relatório, porque eu sou limitado, tenho meu tempo. Com certeza, dá margem a fazer mais. Dá margem a fazer mais. Então, isso é produtividade, é o ganho de produtividade. Então, se ele souber usar, vai dar um reflexo positivo financeiro para ele. Tem alguns relatórios, porque lá no nosso escritório, um dos processos que a gente usa é a análise de produtividade 1 a 1. Então, todos os meus funcionários, eles têm hoje um input automatizado, eu consigo medir automaticamente quanto que cada um trabalha em cada projeto, em cada desenho, e eu consigo extrair esses dados e tudo mais, e dali tomar as ações necessárias, né? Então, eu te digo assim, hoje automatizou uma boa parte desse processo manual, especialmente de geração de textos, relatórios, apresentações, gráficos, tudo isso é muito mais automatizado. E até outra coisa que funciona muito bem na inteligência artificial é criar pequenos programas. Antigamente, o cara tinha que conhecer muito de linguagem, né? Eu fiz lá, você deve ter feito isso na faculdade Pascal, né? De linguagem antiquíssima. Pascal. Não entendia nada, não entendi nada aquilo. Tinha Pascal, depois tinha linguagem C++, e assim Pascal, por diante. Peguei. Enfim, Turbo Pascal, né? Lembrei agora. E aí, hoje, essas inteligências artificiais, isso é muito bem desenvolvido, você consegue, com alguns prompts, você gerar pequenos aplicativos. Legal. Aplicativos para uso no teu escritório. Né? Você não precisa conhecer profundamente de linguagem hoje, não. Estávamos aqui até falando aqui no início do podcast sobre vagas de emprego, né? Que às vezes as pessoas se preocupam, tem que fazer uma pós. Eu tenho que ter experiência. Tem, claro, ajuda. Mas eu vi uma vaga de emprego esses dias, eu estava lá falando assim, desejável. E quando tem essa palavra desejável, é que assim, se tu tiver, é um diferencial para a vaga tu pegar. Que tenha conhecimento em rotinas de programação e automação de processo. Perfeito. O cara fica impressionado, pô, as empresas já estão pedindo. Então o cara que diz assim, não, eu não quero aprender IA, isso aqui é do mal, eu não quero. Vai ficar para fora, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Veja, se você pegar começou desejável, daqui a uns anos já vai ser obrigatório. Cara, se você pegar um profissional que faz o mesmo serviço com mais agilidade, ele vai ter preferência no mercado e vai ganhar mais ou vai ter preferência numa vaga como essa, né? Naturalmente. Então hoje eu não vejo como um profissional que esteja aí hoje no mercado, não está pelo menos entrando em contato com isso. Inclusive eu digo, eu tenho 2 filhos, eu não sei se você tem filho, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 11, um filhinho de 6. Qual o nome? Leonardo e Paola. Meu pai era Leonardo. Não. É mesmo? Então olha, coincidência, outra coincidência. Quem é o mais velho? A minha filha tem 11, Paola, e meu filho Leonardo tem 6. Bacana. E os 2, eu já começo a introduzir eles nesse assunto, porque veja, não existe como eles no futuro não terem contato, no futuro muito próximo, começarem a ter contato com isso, a inteligência artificial, e não só para uso recreativo, gerem uma imagem, mas eles entenderem, né, o que existe por trás disso para uso futuro. Né? Isso é fundamental. Quem tem filhos aí, eu recomendo, comece com parcimônia, claro, mas comece a introduzir isso, porque boa parte do nosso futuro vai derivar disso. Estou lendo aqui, nós temos um aluno do IPOS, eu gosto muito dele aqui, o Alexandre Shoa. Tá me escutando, né, Alexandre Shoa? Que já mandou mensagem aqui no chat aqui. Um abraço para ti lá do Rio de Janeiro, ele está sempre acompanhando a gente, um bom profissional aqui. E ele faz um comentário, ele é do Rio, ele fala... Onde ele trabalha, né? Onde trabalho, o estagiário jogou normas em PDF para IA e depois só fazia perguntas, tipo, qual raio de curva para a velocidade e tal, qual a super largura para raio. Achei interessante e ganhar tempo. Porque está dizendo assim, entendi. Jogou a norma técnica ali, tá ali. Tire dali a informação. É dali que eu quero. Sim. É legal. É legal. Dá para fazer. Dá para fazer. Otimizava bastante, Dá para fazer. Agora, isso que eu te falei, né? Eu testei. Qual que é o nome dele? Alexandre Shoa, Rio. Viu, Alexandre, Rio? Um abraço aí pro pessoal do Rio também, que legal. É o seguinte, cara, eu já fiz testes, né? Em que, pegue da norma tal e faça tal utilização.
tomar um pouco de cuidado com a resposta que dá, justamente por essa questão que o ChatGPT, ele interpreta, é uma questão de texto. Tá? Ele não tem análise de raciocínio. São um conjunto de palavras que estão associados dentro de uma rede neural, que está palavras através de vetores, estão aproximando palavras em comum, que tem uma semântica, alguma correlação e te dando um resultado. Cuidado para não achar que ele está interpretando os itens de norma e vai te dar como um ser humano uma resposta. Ele está interpretando o texto. Cuidado. Exatamente. Às vezes o resultado sai diferente. Sai diferente. Só para descontrair, que estamos chegando próximo da hora. Esses dias em casa eu estava com a discussão assim, quem parece mais com o pai? Né? Eu pareço mais com a mãe. Eu peguei a foto dos filhos e joguei lá, assim. Aí teve um lá que falou, não, parece mais com o pai. Eu disse, não pode. A mulher não pode, mas tá falando aqui, tá falando aqui, ó, então. Aí assim, joga outra foto, cara. Aí eu joguei outra foto. Cadê a resposta contrária, cara? Daí deu a resposta que não parecia mais, era o outro que parecia. Então, tem que tomar muito cuidado também com essa questão das interpretações, né? Você sabe que essa IA generativa, daí que você está falando que a partir de um prompt gera uma imagem, isso aí na parte de projeto, arquitetura e tal, tem suas aplicações bem legais, assim, né? Como eu te disse, você pode lançar uma planta, pedir para analisar e tal, pedir para ele, a partir daquilo, gerar uma determinada resposta. Isso aí funciona, mas eu te digo, sempre por trás daquilo tem que ter alguém com conhecimento do que está sendo respondido ali, porque de vez em quando, inclusive na literatura, eles falam alucinações da inteligência artificial. Cara, alucinação lá nada mais é do que o seguinte: dentro dessas várias relações textuais, dentro de uma large language model desse, dentro dessas várias inter-relações, ele deu uma resposta equivocada nessas relações entre textos que ele está tendo lá dentro do algoritmo. Não é que ele está pensando e falou uma bobagem. Não é isso, né? A consciência humana, ainda existe um mistério por trás, né, da consciência humana. É a mesma coisa que você vai no médico fazer uma consulta, o médico, peraí, o que tu tem? Vou botar aqui, aí o médico vai dar ele vai diagnosticou pelo IA e vai dar o teu tratamento pelo IA. Tu não vai querer, né? Exatamente. Porque tu vai querer que tenha a parte humana, né? Exatamente. Que seja um humano que tome a decisão. Enfim, mas deixar claro aqui para todo mundo que não tem como a gente virar as costas para isso. Primeiro, vamos lá. Otimização de processo, né? Ajuda muito e te poupa tempo, porque tira o braçal e tu vai pensar em outra coisa, pensar em pegar cliente, né? Em visitar gente, né? Isso. Em dar aquele crivo na área técnica, dar aquele crivo, né? Você pode usar como uma ferramenta auxiliar, mas você dá aquele crivo, dá aquela conferência, faz aquela validação, pensa na solução, na concepção, usa criatividade, são valores intrínsecos ao ser humano por enquanto, né? Exatamente. Bom, deixa eu ver aqui, sigo mais aqui no chat, o Aristóteles, o Alexandre Uchoa, o Roberto Silva aqui de São Paulo. Está perguntando sobre a questão da inteligência artificial, assim como o BIM, que acaba sendo requisitado já em projetos de órgão público. Aqui eu estou entendendo o que ele quer falar, porque nós temos aí a lei que fala da questão da obrigação do BIM em projetos públicos, né, em obra civil. Se a gente pode caminhar para isso também, da questão do BIM com IA. Eu acredito que, de uma maneira, lá no futuro é possível que haja uma exigência de uso de determinadas ferramentas que podem derivar da inteligência artificial. Tipo assim, determinadas rotinas que sejam feitas pela IA. Exatamente. Por uma, não vou dizer uma precisão, né? Mas algum processo que gere uma melhoria óbvia, né, no desempenho final de uma obra, por exemplo, eu acredito que possa vir a evoluir sim. Lembrando uma coisa, né? Sempre que chega algo numa lei, eu penso assim, chegou na lei, chegou na norma, é porque antes disso teve todo um desenvolvimento, alguém que inovou, alguém que discutiu, alguém que validou, alguém que lá na academia, né, estudou aquilo e lançou. A ponta do conhecimento humano não está lá na lei ou está lá na norma. Quando chegou lá, já está bem consolidado ao longo de uma série de processos de validação da própria sociedade. Então, é uma forma de raciocinar. Tá? Aqui pergunta do Anderson Silva, São Paulo. Pergunta interessante aqui dele, perguntando da questão do IA em projetos para certificação. Ou seja, está falando aqui, hoje alguns projetos na área da infraestrutura, né?
eles precisam passar por um organismo de acreditação, né? Para saber se está sendo feito dentro das normas, né? Mas, enfim, hoje, assim, existe a norma e uma pessoa para olhar, né? Se aquele projeto está entregando, se realmente está atendendo. O que ele está perguntando aqui é se daria para isso ser feito via IA. Eu acho que vai dar, mas como eu disse, como eu já falei aqui, eu já testei. Eu tenho as normas, é interessante, tem a norma, esse projeto está pronto. Aí o IA vai olhar, vai ler a norma e vai olhar. Opa, tá dentro. Mas hoje, né, é como eu disse, hoje, né, quem que é o Roberto? Pergunta aqui do Anderson. Anderson, é o seguinte, hoje você vai lá, eu já falei, tem também lá no meu canal, você vai lá, entra dentro de uma inteligência artificial dessa e pede um resultado técnico de algumas coisas e às vezes ela erra. Então hoje não está desenvolvido a ponto de você ter uma checagem, uma validação do projeto na área técnica a esse ponto. Né? Também é um pouco arriscado, Não está desenvolvido para esse ponto. Tá? Então você vai ter que ter, eu acredito que no futuro você vai ter derivações da inteligência artificial, de determinadas inteligências artificiais que usam bancos de dados mais genéricos para você ter módulos que estão super validados ou onde estão sendo imputados literaturas, validações mais específicas e de amplo e notório saber. E aí, ali dentro, você obter uma resposta dessa. Eu acredito que no futuro possa chegar. Mas vai precisar de alguém dar uma olhada. Vai precisar muito trabalho em cima. Muito. Hoje, essas gerais aí, cara, tá pegando tudo quanto é coisa da internet. Lá, quantas vezes eu já não peguei texto até mesmo publicação técnica, cara. Às vezes até dissertação, que você pega umas bobagens lá. Não sei se você certamente... não quer dizer porque é uma dissertação... que tá tudo certo. Que tá tudo certo, né? Quem disse que o ChatGPT não vai pegar um conjunto de informações disponíveis na internet que tem suas falhas e dali ele dá uma resposta? Quem que tá olhando não concorda isso? Com a pesquisa, não concorda com os dados... Pergunta Alexandre Show aqui, outra pergunta dele, mas aí na área ferroviária, daí ele pergunta saber se na área de automação ferroviária já se faz uso do IA em escala. Eu vou pegar o gancho aqui, nós vamos ter, Alexandre, um podcast aí em julho sobre tecnologia na parte ferroviária. Mas sim, o IA, assim como na construção civil, na infra, já chegou na ferrovia já em alguns processos da parte ferroviária. Bom, fechou aí. Pessoal, quero agradecer a todos vocês aqui que já mandaram as perguntas aqui pelo chat. E o Rodrigo, a gente se aproxima aqui do bloco final. Tá? Queria te agradecer em nome do Instituto Ipós Especialização por vir para cá a gente bater um papo sobre essa questão do IA, como é que ele está hoje, como é que o engenheiro pode usar isso no dia a dia. E da questão, como é que está isso para frente, quando a gente dá a luz alta, né, para enxergar o que tem na frente, né, a gente poder ver isso. E também deixou aqui muito que o IA não se resume ao chat GPT. Exatamente. Então eu queria que tu deixasse as tuas considerações finais aí para o pessoal aí que assistiu esse podcast aí. Bom, primeiro agradecer a você, Giovanni, agradecer o IPOS, né? Como a gente conversou, tudo que a gente conversou aqui corrobora com essa mensagem, né? Continuem sempre estudando, sempre se informando, né? O próprio IPOS lá tem seus cursos, sigam lá o canal do Giovanni, sigam o perfil dele, sigam o meu canal, né? Quem tiver curiosidade, aí o Eu ao Quadrado, sigam lá meu perfil no TikTok, Instagram, rodrigo.pascoal com QU, para que a gente faça essa troca de ideias e vai mantendo vocês atualizados a respeito do que existe de melhor aí na engenharia. E vou pegar só um gancho que entrou aqui, uma colocação da Alexandre Show, acho que legal a gente ter que colocar aqui, ele perguntou se será que no futuro o IA terá alguma especialização específica, tipo assim, IA nichado para uma determinada área. Com certeza. O IA específico para meio ambiente. Com certeza. IA específico para construção civil. E veja, você sabe, Giovanni, que assim, conforme eu comecei a tratar esse assunto, né, eu comecei a fazer buscas, existe muito pouca informação nichada a respeito de como que usa a inteligência artificial, o ChatGPT, eu tenho que tomar que tipo de cuidado para usar na área de engenharia? Qual o tipo de teste que já foi feito para validar algum problema específico? Quem que está publicando
fazendo isso nas redes. Tem pouca gente relativamente em relação a todo o mercado de construção civil, que é enorme, são milhões aí hoje de profissionais. Então, é isso que eu te digo, deve haver um desenvolvimento para teste dessas ferramentas e para divulgação de material de conteúdo específico nichado com certeza. E é o que eu estou tentando aí devagarinho também começar a fazer. E dando mais uma reforçada, Rodrigo, aonde é que te encontra e te segue nas redes sociais aí? É isso aí. Então vamos lá, no Instagram, rodrigo.pascoal, com QU, Q de queijo U, tá? Eu tenho esse canal E ao Quadrado, que está disponível no YouTube e no TikTok, E2 Engenharia, arroba E2 Engenharia. Me sigam lá que vai ter muita dica sobre carreira, empreendedorismo, conteúdo técnico sobre engenharia, as minhas grandes paixões. E a Protec? E a Protec é www.protecengenharia.com.br. Nós temos o nosso site, lá tem a nossa informação, nosso portfólio de mais de 11 mil obras, dá para ver lá as obras no exterior. Hoje as áreas também. Da Protec são? A gente atua em todas as áreas industriais, basicamente. Construção civil, estrutura? Construção civil, tudo, estruturas, fundações, consultoria, legal. Fiscalização de obras, perícias na área de manutenção, enfim, assim, o nosso core business é a parte de projeto, consultoria e tudo que está relativo a isso na área de engenharia civil. Né? Então, fundações, estruturas de concreto, madeira, metálicas, perícias, tudo que envolve a parte de engenharia civil mais técnico. É isso aí. E, Rodrigo, dá um abraço à família aí, cara. Então tá bom. Um abraço para minha esposa Ana, meu pai e minha mãe que estão fora, estão passeando na Itália lá. Legal. Meus filhos, Leonardo e Paola, né? Eu amo muito vocês aí, obrigado sempre pelo apoio. Sempre obrigado para minha equipe, né? Todo mundo que trabalha hoje lá na Protec e também no E ao Quadrado, na cobertura certa, enfim, nos nossos negócios aí. E tu gosta de futebol? Eu adoro futebol. Torce pro Coxa ou pro Atlético? Torço pro Coxa. Pô, ganhou o cara aí, o primeiro Coxa aí. É mesmo? Os caras são do Coxa aí, cara. Pô, é isso aí. Então, beleza, pessoal. Obrigado aí. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o podcast. E esse episódio vai estar em breve no Spotify. Obrigado, Rodrigo, aí. Obrigado, Giovanni. Tá? E fica sempre aberto aí para um novo tema aí que a gente vai bolar aí para vir aí, mas agregou muito aí para o pessoal. E um tema, como você acabou de falar, não acha muito ainda, né? Não e aí, então é importante quando o profissional vem, com você um estudioso, vem já com um monte de ideia, que já leu, já estudou, para agregar aqui. E aí, chegou aqui, ó, Ari Vila Maior. Muito bom, parabéns aí. Bacana. Obrigado. E, pessoal, obrigado. Boa noite aí, até mais aí. Boa noite. Tchau, tchau.